Então, pessoal, hoje estou aqui no Jornal do Tiago. Eu vou fazer umas perguntas aqui para o meu pai, Juninho Tozani, psicoterapeuta. Obrigado pela Tiago, sua presença. eu que Espero agradeço. que esteja confortável aqui. Tá tudo ótimo, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado. Então vamos lá. Hoje o papo nosso aqui é cabeça, literalmente. A psicoterapia é aquela ciência que estuda as pessoas e hoje a gente quer descobrir uma coisa. Será que os psicoterapeutas já se conhecem? Pai, você sempre quis ser um psicoterapeuta ou foi uma daquelas descobertas da vida que você descobre ao longo do tempo? Não sempre quis ser psicoterapeuta, não. Isso nasceu naturalmente com um dom natural que eu percebia de ajudar pessoas a se encontrarem. Mas o que exatamente o psicoterapeuta faz? E explica facilmente para a gente entender. Eu costumo dizer que o psicoterapeuta ajuda as pessoas a exorcizarem seus fantasmas interiores, curar feridas e viver melhor. E em que momento da sua vida você entendeu, você descobriu, teve esse desejo de ajudar as pessoas, de descobriu que você tinha que ajudar as pessoas emocionalmente? Quando aconselhando uma pessoa que me procurou e ouvindo dela mesma, você deveria fazer filosofia clínica. Você já é filósofo, fazer filosofia clínica, você vai poder ajudar muito mais gente. E eu comecei, já ajudava muitas pessoas, mas sem ser terapeuta, e aí me interessei em pesquisar mais e acabei fazendo a especialização, e aí já estou há muitos anos nessa área. É verdade que os psicoterapeutas também fazem terapia? É verdade. E aliás, terapia não é para quem tem problema, todo mundo tem problema. Terapia é para quem quer resolver o problema e não está dando conta de resolvê-lo sozinho. E já aconteceu alguma vez de você escutar de um paciente falando alguma coisa e você fala assim, poxa, será que eu posso aplicar isso na minha vida também? Será que isso serve para mim? Inúmeras vezes, apesar de ser ali o profissional que está cuidando do paciente, a experiência de vida de cada paciente enriquece muito a minha história também. E como é que é essa sensação? O que que você sente quando você ajuda uma pessoa a se curar de um trauma, uma tristeza profunda, uma depressão talvez, uma crise de ansiedade, uma confusão mental? O que que você sente? Além da descarga de dopamina que a gente tem naturalmente, né? É uma alegria imensa poder, né, ajudar aquela pessoa a se descobrir e a viver uma vida que ela não está conseguindo viver exatamente por causa das suas dores, das suas marcas. Então é muito gratificante. É uma bênção de Deus mesmo. É, e eu já te vi chorando quando você cortava cebola, né? É, você já chorou alguma vez enquanto você fazia uma sessão de terapia? É, enquanto corta cebola a gente chora mesmo. Mas na sessão de terapia eu já chorei. É claro, o profissional precisa manter uma certa distância da emoção do paciente, mas é inevitável, né? Há situações que a gente não consegue controlar. Nós somos humanos, né? Eu não sou um robô. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou até hoje, toda a sua carreira como psicoterapeuta? Eu me recordo de uma história bem triste que me marcou muito, de uma senhora que eu identifiquei que ela necessitava muito de terapia. Cheguei a comunicar para a família e ela acabou não fazendo terapia, nem comigo, nem com outra pessoa. Infelizmente, ela acabou se suicidando. Então, é uma marca bem triste que eu trago, apesar de ter identificado que ela precisava, ter informado a família, mas ainda assim não foi possível ajudá-la. Sim, as memórias ruins. E agora um lado positivo, qual foi a maior alegria que você presenciou já na sua carreira? Ah, graças a Deus eu comemoro e trago muitas histórias incríveis, mas eu quero ressaltar duas. Uma de uma senhora que tomava um antidepressivo ou medicamentos antidepressivos há 28 anos e depois da terapia ela conseguiu se livrar desses medicamentos. E de um senhor também que era dependente químico de álcool, né? Bebia já 1,5 litro de cachaça por dia, bebia desde os 13 anos de idade e com a graça de Deus e com a terapia ele conseguiu se libertar. Hoje um homem que dá orgulho para sua família. Isso realmente enche o coração da gente. E como você separa essa tristeza, essa dificuldade dos pacientes das suas dificuldades, dos seus problemas diários quando você chega em casa? Bom, tudo que a gente começa a fazer no início é difícil. Então, no início da profissão também, essa é uma realidade que nos pega muito.
mas com o tempo a gente vai aprendendo a fazer isso naturalmente, né. Uma coisa é a dificuldade que o meu paciente vive e outra coisa são as dificuldades que eu mesmo tenho. Eu não posso trazer os problemas dele para dentro de mim, né, eu não vou carregar o fardo do meu paciente, eu vou ajudá-lo a se livrar do fardo dele. E a nossa família, eu, mamãe, Rafael, a gente influencia nessa escolha que você fez, nessa sua opção de vida? Eu acredito que todo homem que entende o valor da família, entende também que a maior inspiração em qualquer área da vida de um homem é a sua família, não tem dúvida nenhuma disso. Sim. No seu dia a dia, atendendo as pessoas, assim, sua convivência com os pacientes, é mais fácil tratar adultos ou pessoas mais jovens, crianças, adolescentes? Eu não faço essa diferenciação entre adulto ou adolescente não. Na verdade, cada sessão, cada pessoa é única, então não tem como mensurar a dificuldade ou do adolescente ou do adulto. Cada história é uma e cada sessão é uma, cada paciente é um único. E as pessoas acham que o psicoterapeuta é como se fosse uma adivinha, que ele lê os pensamentos das pessoas. Já teve alguém que achou isso de você? Ah, os mitos, né, da terapia. Tem gente que acha que o terapeuta é um mágico da varinha de condão. Ele vai lá e na primeira sessão ele vai resolver os problemas, né? Não é assim que funciona. Mas sim, há pessoas que acreditam que o terapeuta vai resolver o problema dela. Não. O terapeuta vai segurar na mão dela e ajudá-la a trilhar o caminho que ela decidir trilhar, que seja o caminho da verdade, né? Você já atendeu alguma pessoa que a história dela, tudo que ela passou na vida parecia sair de filme ou de novela, que aquele negócio assim, a vida conturbada? Acontece não raras vezes da pessoa criar um mundo fictício. Ela cria um mundo no qual ela deseja viver. Então, é importante também que o terapeuta pesquise realmente sobre a vida da pessoa, a história dela, para entender até na própria fala dela as contradições que ela traz. Mas já atendi pessoas que sim, que fantasiam uma história, né? Vivem uma mentira que ela acabou construindo, muitas vezes por fuga da realidade. E o conselho mais comum que você dá para os seus pacientes, o mais usado? O conselho que eu mais dou aos meus pacientes é que eles tenham a sabedoria de lidar com o tempo. O passado eu não mexo mais nada, o futuro ainda não existe. Então, o passado está na misericórdia de Deus e o futuro está na providência de Deus. Eu tenho o hoje e o tempo de Deus se chama hoje. Hoje eu posso fazer o que eu quiser, sou livre, tudo me é permitido, nem tudo me convém, mas eu posso agir no hoje. Então, quando eu decido agir no hoje, eu silencio o meu passado, ressignifico e também vivo o presente na expectativa de um futuro que está na mão de Deus, né? A virtude da esperança me aponta Deus. Então, eu preciso esperar Deus. Isso é viver com sabedoria. E na sua forma de ser terapeuta, depois que você se tornou pai, o que isso afetou no seu trabalho? Tudo muda para melhor. Quando você é pai, tudo fica melhor na vida. Se você realmente vive a graça de ser pai. Você acha que eu seria um bom psicoterapeuta? Por quê? Ou por que não? Filho, você é extremamente competente naquilo que decide fazer. Poderia sim ser um excelente psicoterapeuta. Se eu posso dar uma dica, é que você seja mais atento. A gente conversa muito sobre isso, né? Que você seja mais atento, mais centrado. Mas se decidir ser psicoterapeuta, não tem dúvida, Deus vai dar a graça necessária para que você seja um excelente profissional. E se você pudesse dar uma dica para o pessoal da minha idade, que se sente meio perdido na vida, assim, às vezes, qual seria? Bem, a turma da sua idade, né? Você e você que está assistindo aqui, eu aconselho trazer muito fundo no seu coração o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Uma árvore que rejeita a sua raiz certamente vai cair. Então, os pais já viveram muito e eles têm a sabedoria e a graça de estado de serem pais, de cuidar de vocês. Então, honrando o seu pai e a sua mãe, você certamente dará frutos bons e cumprirá a sua missão, o propósito de Deus para a sua vida nesse mundo. A saideira, então, última pergunta. Qual o maior aprendizado que essa profissão te trouxe sobre a vida? Eu acho que o aprendizado que o Evangelho nos dá, né, do homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Os problemas, as dificuldades existem para todo mundo. Se eu construo minha casa na rocha ou na areia, as intempéries, as tempestades, as ventanias, elas vão vir contra a casa.
Mas se ela está sobre a rocha, ela não cai. Quando ela está sobre a areia, ela cai. Então eu preciso construir minha casa sobre a rocha. Acho que de tanto ouvir pessoas, eu percebo claramente que as pessoas que decidem, mesmo depois de muitos anos, mas decidem construir a sua casa na rocha, elas superam as suas dificuldades. Os problemas não acabam, mas a pessoa, ela consegue viver a graça de uma vida que vale a pena ser vivida ainda aqui nesse mundo, com vistas ao céu. Muito bem. Então, hoje você ficou sabendo um pouco mais sobre a profissão da psicoterapia, psicoterapeuta aqui. Obrigado, pai, pela Valeu, participação. Espero que você eu tenha se sentido agradeço. confortável, que tenha corrido tudo bem, não Tudo tenha bem. sido incomodado, Nem hora doeu. nenhuma. Nem doeu, né? Então tá bom. Então, se você está precisando de um psicoterapeuta, acho melhor você procurar logo.